Olá, seja bem-vindo. Criado em 2003, o projeto de lei popularmente conhecido como Lei da Palmada ainda divide opiniões. Isso acontece porque esse projeto determina que crianças e adolescentes não podem sofrer punições físicas feitas pelos seus pais ou pelos seus responsáveis. No Panorama 180 Graus de hoje, nós iremos discutir sobre a Lei da Palmada. Para debater sobre isso, nós trouxemos a psicóloga Jussara Mapurunga e o pastor Wagner Gaspar. É um prazer recebê-los aqui. E para começar, eu gostaria de saber o posicionamento dos senhores em relação à palmada. O meu posicionamento é que o Estado não possa intervir na maneira que eu educo meu filho. E que eu tenho um direito, segundo os padrões bíblicos, de corrigir o meu filho quando achar necessário. Isso é claro, sem trazer nenhuma lesão para o meu filho, dentro dos padrões bíblicos, na correção, com amor e com esclarecimento. Se é com amor, por que precisa bater? Né? Não tem, a palavra é o melhor método para educar. A palmada incita a violência. Então a criança vai internalizando que resolve as coisas com violência. No próximo bloco, nós explicaremos melhor o que determina a Lei da Palmada. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já. No programa de hoje, a gente está discutindo sobre a Lei da Palmada e estamos aqui com a psicóloga Jussara Mapurunga, que é contra a palmada, e o pastor Wagner Gaspar, que é a favor da palmada. Para aquele que não sabe o que a Lei da Palmada determina, o Panorama 180 Graus explica agora. Ele pretende tanto tipificar uma conduta, que seria contrária ao direito fundamental da criança, no caso educação, dizendo que qualquer castigo que envolva a ação física será vetado, quanto estabelecer essa relação entre os órgãos das três esferas de poder, no caso, poder municipal, estadual e federal, para trabalhar em conjunto com políticas públicas de informação. E a capacitação dos profissionais que vão receber as denúncias de violência, que possam dar um prosseguimento às medidas para poder tornar isso algo que seja pagado do nosso país. O projeto de lei também prevê punições para os pais. Hoje em dia no Código Penal já está previsto o crime de maus tratos. Então está uma pena própria lá, prevista no próprio Código Penal. O que se prevê na ordem, na órbita, aqui no caso do Estatuto da Criança e Adolescente, o que seriam? Medidas para poder reeducar esses próprios pais, verificar se é possível que eles possam ter sua conduta, digamos assim, alterada por esses procedimentos, como já estão algum tipo de... Por exemplo, participar de algum programa de recuperação psicológica ou psiquiátrica para ajudar esse próprio pai. A lei pretende fazer o quê? O projeto de lei? Proibir qualquer tipo de ato físico que possa constranger a criança. E não só físico, mesmo alguma vexação moral à criança, que os pais possam usar como recurso eventual de disciplina, um recurso que pretendam eles de educação. O projeto também diverge de opiniões entre religiosos. Em Provérbios 19:18, Salomão diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança. Aí ele aconselha: mas não te excedas a ponto de matá-lo. Por último, no capítulo 29, versículo 17, ele diz: corrige o teu filho e te dará descanso e delícias à tua alma. Por que eu não sou a favor da Lei da Palmada? Porque não estamos preparando os pais para tratar desses meninos. Infelizmente, no Brasil, há uma legislação que cobra, que exige, que é imposta para o cidadão, quando, na realidade, deveria primeiro prevenir. Dê educação a esse pai. Então, nós estamos impondo uma regra, uma norma, uma lei, que é a posição do Estado, ser normativo, e vamos ter prejuízos posteriores. Aí tem que ter cadeia para esse povo todo. Nós deveríamos ter um trabalho junto à família. Já para este espírita... Entendemos que a criança que reencarna como criança no nosso lar é só um espírito com compromisso, e que se reencarna com o intuito de receber disciplina, educação e uma série de coisas. Mas essas coisas sempre têm que ser feitas pautando pelo amor e nunca usando de violência contra pessoas que não têm da capacidade de se defender. Isso é uma covardia terrível, essa questão de agredir crianças. A palmada, ela pode ser considerada educativa? Na minha opinião, sim. Por quê?
Porque há momentos que o próprio temperamento da criança, em situações que ele não vai atender a palavra, a orientação. E nesses casos, só nesses casos, depois que se esgotou o diálogo, depois que se esgotou a conversa, e de uma maneira explicando à criança por que ele está levando a palmada, pode sim e é corretivo. Como se fosse a última opção. A última opção, mas levando a criança a entender por que ela chegou àquele ponto. Mesmo que ele possa achar aquele momento ali difícil, a Bíblia diz que eu vou estar livrando a alma dele da sepultura, que é uma maneira corretiva. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. E há momentos que o temperamento das crianças estão realmente bem complicados. E a palmada em casa está fazendo muita falta. Está fazendo muita falta porque as crianças estão sem limites. Nós estamos vivendo uma época de sem limites, onde que jovens tocam fogo em índio porque estavam brincando, que tocam fogo em mendigos porque estavam brincando. Faltou o quê? Faltou uma orientação primeiro e depois uma correção mais enérgica, se necessário. Para a senhora, pode ser considerada educativa? Não. A palmada é por dois aspectos. De forma consciente, a criança vai internalizar, como eu comecei a falar, que ela resolve as coisas com violência. Por isso que vai crescendo, que ela chega a incendiar índios. Porque ela acha que pode aplicar no outro que foi aplicado nela também. No inconsciente, né, ela vai ficar inscrito a sensação da palmada, né? Porque a gente tem um corpo gozoso e um corpo que é batido elimina certas substâncias, por exemplo, a adrenalina, que vai fazer com que tenha uma descarga de serotonina depois. Então, depois que a criança apanha, tem aquele momento, né, que as mães relatam, que aí depois que apanha ele dorme a tarde inteira, a manhã inteira, fica ótimo, chora, chora, chora e fica ótimo. Porque tem essa descarga de serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar. E a criança segue o princípio do prazer. Ela ainda não sabe o que é o código moral, o que é certo e o que é errado. E ela vai querer repetir esse prazer. Tudo que é bom a gente tende a repetir, né? Assim, então ela vai. A senhora está falando que ela ia sentir prazer em levar uma palmada? Não é o prazer de levar a palmada, mas o que a palmada desperta no corpo dela. Então ela não sabe, né? Na hora ela vai achar ruim, ela vai chorar, né? Ela vai sentir dor, ela vai chorar. Acontece que dor é gozoso no nosso corpo e a gente tende a repetir aquilo que nos dá prazer. E aí, inconscientemente, ela vai ficar, pode ficar assim, como o senhor falou, sem limites, porque ela quer apanhar de novo. Não é que ela escolha querer apanhar de novo, é que fica inscrito no inconsciente dela e ela pode repetir, né, esse padrão de comportamento para que apanhe de novo. E pode, né, desenvolver sérios distúrbios lá na frente, né, se ela fica fixada nisso. Tem algumas crianças que não, que pode ser, né, como você falou, que ele internalize e que não repita, mas ele não repete, né, porque tem medo de apanhar, é porque teme o pai, teme a mãe e tem medo de perder o amor deles. Eu discordo, porque o que está acontecendo, na minha opinião, hoje em dia, é a falta de maturidade dos jovens, que está descambando. Mas jovem não é para ter maturidade mesmo, o senhor falou as coisas... Eles não desenvolvem Mas já se viu jovem com maturidade. A maturidade é a capacidade de se impor frustração. Apanhar é frustrante. Dizer que apanhar é prazeroso, se o menino faz algo a que o pai esclareceu, conversou, e ele vai apanhar, ele vai querer apanhar de novo? Ele não vai. Ele vai sentir que ele foi punido. E o que está acontecendo hoje em dia na sociedade é uma sensação de impunidade. Então, esse é dizer, não, ele tem que passar por frustrações e quando ele fizer alguma coisa errada, ele tem que ser punido. Agora, é claro, primeiro, o pai e a mãe não devem corrigir com ira, deve explicar para a criança, deve ficar no nível da criança, falar por que ele vai apanhar, explicar que ele ama muito o filho e por isso que ele vai fazer aquilo, para que ele não venha fazer de novo. E a criança vai entender. Existe palmada por amor? Será que não vai entender, doutora? Porque, então, não corrigir está dando muito certo, porque eu tenho muitos jovens que não são corrigidos e eles não têm um comportamento muito adequado, não. E aqueles que são corrigidos, pelo menos os que eu conheço, eles têm se mostrado pessoas que têm temor de fazer coisas erradas. A punição é importante para o comportamento humano?
É porque, para a gente, na psicologia, existe uma diferença entre frustração e castração. A frustração vai ficar no nível do imaginário. A criança não internaliza o que é proibido. Vai ser exatamente isso, ele vai agir pelo temor. E a castração é quando ele internaliza a lei, o que pode e o que não pode. E essa castração tem que ser passada por um pai que já internalizou essa castração. Então, um pai que já internalizou a castração não precisa usar a força e não precisa bater para fazer valer a lei. Ele pode passar por palavra e pode passar por exemplo. Dando exemplos. Então, não precisa chegar a esse ato extremo, como o senhor está dizendo. E depois tem uma coisa que é interessante na lei, porque como é que você vai medir o que é abusivo e o que não é abusivo? O que é violento e o que não é violento? Para um pai, né, dar um puxão de orelha pode não ser nada, e para outro pode ser um ato muito grave, uma violência muito grave, e depende do que você faz. No puxão de orelha, você pode, por exemplo, se for uma menina que usa brinco, ou menino, que hoje os meninos usam brinco, pode rasgar, né, puxar. Né, e não era a intenção do pai fazer aquilo. E é da ordem do impossível você regular essa ira. Porque se o pai e a mãe tivessem a capacidade de regular essa ira, ele tinha um perfeito domínio de si e não precisaria bater. Com a palavra ele controlava. Então, quando um pai diz que não sabe mais o que fazer, ele está falando muito mais dele, da incapacidade dele, da impotência dele, do que do filho. Essa atitude, né, pode ser considerada uma atitude de esgotamento do pai e não uma atitude de educação? Não. Já que ele faz não. no último caso? O que a igreja, a doutrina evangélica, a Bíblia orienta não é a isso. Não é no caso de esgotamento, mas é no caso da teimosia da criança. Às vezes a criança é obstinada mesmo em tomar alguma atitude. Pelo amor de Deus, vamos dizer que qual foi o pai que vai convencer um filho, às vezes só na palavra. Quando ele não consegue e o filho continua exercendo aquele mesmo erro novamente, ele continua teimando, obstinado daquele aspecto, aí o pai vai conversar com o filho, conversar e explicar. E a punição vai ser através da palmada. Agora, junto com o diálogo, não se deve corrigir uma criança com a ira. Né? Ah, menino, vem cá, seu capeta, peraí, que agora eu te pego. Pelo amor de Deus, ela vai arrebentar com o filho dela, nem com o filho da lei. Ela vai perder o controle. Nesse momento não é recomendável ela fazer nada. Mas, pai, com licença, o senhor cometeu, pastor, né? Com licença, o senhor cometeu um ato falho muito interessante quando disse que você vai arrebentar com o filho alheio. O filho não é dele, é de Deus. Então, como é que ele acha que tem posse daquele corpo e vai bater naquele corpo? Ele não é posse daquele corpo, ele tem a obrigação de corrigir o filho. Certo, então por que ele não tem a obrigação de corrigir pela palavra, principalmente pelos atos? O que eu estou querendo falar para a senhora há algum tempo é que às vezes a palavra não resolve. Porque a criança, às vezes, toma uma atitude de reincidência naquele ato. Aí eu vou ficar só com a palavra e vou deixar meu filho teimando e caminhando para esse caminho? Sim, o senhor tem toda a razão quando diz que às vezes a palavra não resolve. Então a gente passa ao ato. Mas o ato não tem que ser de violência. Podem ser outros atos educativos. Quais, por exemplo? Por exemplo, abstê-lo de alguma coisa que ele gosta muito de fazer. Fazer com que ele faça alguma tarefa educativa, né, para punir. Por exemplo, uma tarefa social, como o senhor está falando, para que ele corrija aquilo que ele fez. Tem vários caminhos que não tem que ser necessariamente a violência física. É uma divergência de pensamentos. Eu acho que essa violência física que se acha, para mim não é violência. Corrigir com amor, eu estou evitando que o meu filho vá ser um marginal. Então, e às vezes eu tenho então não deveria existir delegacia de mulheres, porque se corrigir com amor, né, é quem bate também. Não, mas isso não é amor, pelo amor de Deus, então, isso não existe. Tanto é que na adolescência, quando as pessoas que eu conheço que corrigiram os filhos na infância, na adolescência não tem necessidade de fazer isso. Mas é isso que o senhor não está entendendo. A gente está falando de correção e não de bater, né? Então correção não tem necessariamente que equivaler a bater. Uma palmada, ela não vai matar um menino nem trazer traumas para ele. Para mim o que traz traumas para a sociedade é deixar uma criança impune para ela crescer um adolescente sem limites e depois um marginal. Uma palmada pode ser comparada com a agressão? Sim, claro que é uma agressão.
A gente, para uma criança, não tem necessariamente que ser uma palmada. O outro sempre invade o corpo de uma criança. Por exemplo, um bebê que é bem cuidado, né? Que, por exemplo, quer trocar da fralda, que você vai limpar, aquilo pode ser considerado uma agressão para o corpo do bebê, que ele não sabe o que está acontecendo. Então, para a gente, na psicologia, traumático é aquilo que a gente não sabe o significado, é aquilo que rompe, né? E que nos deixa espantados e a gente não sabe o significado daquilo. Mas o que será que a população pensa sobre a palmada? Confira agora na matéria. Acho que quando a pessoa diz, eu vou tirar a sua televisão, tirar o videogame, os pais hoje em dia trabalham o dia todinho. Como é que vai saber se tirou o videogame, se a pessoa não está assistindo televisão, não está fazendo outra coisa? Eu acho que a questão do medo de apanhar de novo faz a pessoa ficar mais quieta e amadurecer. Não, eu acho que existem outras maneiras melhores para educar uma criança. Acho que conversando, orientando é melhor do que chegar a bater em uma criança. Acho que isso pode causar um trauma ou coisa pior. Eu apanhei muito quando eu era criança, apanhei muito mesmo. Acho que devo ter apanhado 4 ou 5 vezes por semana, assim. E eu acho que se eu não tivesse apanhado, talvez eu tivesse crescido da mesma forma. Assim. E eu conheço gente que nunca apanhou da mãe nem do pai e se tornaram pessoas, acho, melhores que eu. Eu não sou a favor de bater sem nenhum motivo, mas se o menino, sei lá, enfrenta a mãe e ela não faça isso, ele ainda continuar fazendo, dá umas porradas que ele se ajeita bem rapidinho. Para fazer o ser humano se tornar um cidadão, além da educação, eu acho que de vez em quando necessário, é bom realmente dar uma chamativa para a criança ou até para o próprio adulto. Eu acho assim que depende muito de família, né? De família para família. Tem gente que já vem de antigamente, acha que é certo, porque acha que se não fizer agora, o filho pode se revoltar quando tiver maior. Mas se fosse meu filho, eu acho que eu tentaria ensinar de uma forma diferente, conversando. Eu acho que eu não bateria. E eu acho que isso é certo, né? Não sempre bater na criança, mas quando a criança merecer, eu creio que sim. Que é para corrigir com palmada, sim. Olha, de vez em quando uma palmadinha é até justo, né? Tipo assim, olha, não faça isso, tem uma palmadinha, mas eu acho que a palmada, a pancada em si não deve ser, porque a criança, em vez de corrigir, ela faz ficar violenta. Então tem que ser de forma moderada, é isso? Moderada, exatamente, moderada, mas pela conversa. Eu acho que não, as minhas eu nunca corrigi elas com palmada. Qual foi o método que a senhora usou? Só conversa mesmo, carinho, amor. Funcionou? Funcionou. Tenho 2 filhas ótimas. Não, porque assim, o filho fica mais agressivo, tudo tem que conversar, né, no dia de hoje. Você dá uma palmada não vale nada não, mas assim, você pegar uma criança, bater, eu acho que não devia ser a lei da palmada, devia ser uma lei assim, tipo assim, para não bater muito em criança, aquela coisa toda. Mas uma palmadinha, de vez em quando, merece, porque tem muita criança que só vai com a palmada. O telespectador pôde ver agora que na reportagem, muitas pessoas que apanharam afirmaram que foi necessário para poder aprender, né? Que não sentiram raiva do pai nem nada, mas que acharam muito bom, porque só assim aprenderam e algumas pessoas até nem lembram o que foi que aconteceu. Será que isso não vai ao contrário do que a senhora está dizendo, não? Não é um bom sensitivo, mas um bom na questão da moral, né? Que aprendeu. Eu acho que é pegar esse pode ser que desenvolva e por causa desse pode ser, se taxar algo impedindo a correção dessa forma, eu acho muito arriscado. Bom, a pergunta foi para mim, o senhor não respeitou o limite. Desculpa. Respondeu no meu lugar. Perdão. Então isso é uma boa resposta, né, para dizer por que a palmada não é educativa. A gente esquece sim, porque isso se chama recalque, que a gente esquece, manda lá para o inconsciente aquilo que é desagradável para a gente. Então a gente esquece. A sociedade ideal seria aquela que não seria preciso uma lei da palmada, né? Onde as pessoas fossem educadas para respeitar o outro como cidadão, como sujeito de desejo, desde cedo, e que você não é dono do corpo, né, de ninguém, nem do seu filho, que você tem a obrigação de educar e de fazer, internalizar a lei. Mas, né, é sem precisar usar esse recurso do castigo físico. É diferente de você, às vezes, precisar conter uma criança. Uma criança que vai se jogar, está na beira de um precipício, você tem que conter. Às vezes você segura com força, pode até machucar, pode até arranhar. Mas isso não foi, é diferente.
Algumas vezes é preciso sim conter a criança com atos, nem sempre mesmo você pode usar só a palavra. Às vezes você tem que usar atos que causem uma intervenção mesmo na criança, mas não com esse objetivo de que, além do mais, tem uma coisa básica, é óbvio que todo mundo entende, um adulto tem mais força do que uma criança, então é uma injustiça, né, de alguém que não pode se defender. Fico muito preocupado. Nós temos já o quê? Uma geração que veio, que apanhou, que passaram por situações bem mais sérias, que não é dessa metodologia que eu estou falando, dessa correção com esclarecimento. E não pode ser eu ser interferido, eu ser castrado de educar meu filho. Para mim, essa maneira da palmada, tem até um ditado popular que pede galinha no mata pinto. Então uma mãe e um pai que vai corrigir o filho, às vezes é necessário, e como se falou até, foi bom. Se não fosse a correção, às vezes o abismo, ele não é literal, mas é o abismo de uma atitude que pode ser desenvolvida, um vício, uma vida sem limite, uma vida deslocada, e às vezes uma correção mais enérgica vai impedir isso. O ideal seria que não fosse necessário essa lei da palmada, onde esses conceitos fossem passados na educação. Né? Explicar para cada pai o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, sem obrigar, né? Exatamente. Na própria escola poderiam ser feitos, né? Os pais deveriam participar da comunidade escolar nesse sentido também. E poderiam ser feitas palestras, né, esclarecimentos, né, de formas mais interessantes de se educar. Engraçado que no Canadá isso já acontece e eles dizem que os resultados são muito positivos, né? Nas escolas as crianças já sabem, olha, se o pai lhe bater, você avisa pra gente ou então avisa pra polícia que a gente resolve. E eles falam que com isso as crianças podem se tornar pessoas melhores. Inclusive, se não me falha a memória, o projeto Ronda Quarteirão foi inspirado no Canadá também, viu? Aí pegar o contexto, Suécia, Canadá, e trazer para cá é algo totalmente, assim, muito inteligente, na minha opinião, assim, é tremendo. A cultura é diferente, A cultura é diferente, o nosso contexto é totalmente diferente. Agora, eu também não sou a favor de uma criança lesionada. Uma criança, se for machucada, eu acho que independente da lei da palmada, já existe a questão da lesão corporal. E ninguém pode admitir de uma criança chegar com hematomas, uma criança com o braço quebrado, a cartilagem da orelha quebrada. Isso tem que ser denunciado independente de lei da palmada. A lesão corporal já existe. E tem a questão subjetiva também, o senhor falou, né? A criança quebrada, uma criança com o coração partido, né? A questão subjetiva, né? De apanhar. É uma criança sem limites também, é uma beleza. Mas as crianças sem limites fala muito dos pais também. Porque para um pai colocar limite no filho, ele tem que primeiro ter internalizado o limite. Porque tem pais, né, que acham isso, que o filho são a reviviscência narcísica deles. Então, já que eles não puderam fazer tudo, os filhos vão poder fazer tudo. O seu filho é o melhor, o seu filho faz tudo, o seu filho não pode ser impedido de fazer nada, ele tem todos os direitos. Só que a criança cresce um pequeno tirano. Né? E aí, quando ele não tem mais controle, então ele parte mesmo para bater, porque não exercitou essa questão da palavra. E principalmente o exemplo. Quando eu me coloco aqui para defender a lei da palmada, acho que algumas pessoas podem pensar que esse vai ser o recurso utilizado toda hora. A palavra, ela é muito eficiente, mas há casos que, na minha opinião, a palmada tem que ser usada. Embora a palavra o diálogo não acontece nas famílias. O diálogo não está acontecendo hoje. Então, isso também tem que ser evidenciado, tem que ser trabalhado, tem que se corrigir, tem que se ter tempo para o filho, tem que se corrigir o filho, tem que se conversar com o filho. Não é só sair batendo, não é um MMA doméstico. Não existe isso para corrigir, isso não vai educar também. Quando há o diálogo, quando há a palavra, quando há a correção com amor, isso eu vivencio com amor. Com amor. Eu amo ao meu filho e por isso eu vou corrigi-lo. Eu não vou deixar que ele insista em alguns erros. Bom, o torturador também diz isso, né? Que vai torturar e diz por que vai torturar. Né? Explica por que está batendo na pessoa. Eu já fui torturado pela polícia, eu vou lhe dizer uma coisa, não me explicaram nada não, viu, doutora? Né?
Não, explica. Eu tive essa honra aí e não disseram nada disso, é nada agradável. É bem diferente a tortura da palmada. Eu não me comparo, eu nem admito que ninguém me compara com um torturador. O meu filho sabe o tanto quanto eu amo e eu sei, e a orientação bíblica. Se eu poupar a vara, a linguagem que ele utiliza até a vara do meu filho, ele vai viver uma vida dissoluta. Essa vara é encarada como disciplina, não necessariamente com a palmada, mas também com a palmada. Então a tortura, eu acho que é algo, uma palmada comparar com a tortura, pode até ser que algumas teorias caibam isso, mas só quem passou por tortura, por agressão, vai saber o que é isso. E uma palmada não chega perto disso não. É claro que tem torturas psicológicas que são bem piores que a agressão física. Então, mas como é que você vai dosar para saber qual o limite, como uma palmada é doce, uma palmada é suave, uma palmada de amor, para ser uma palmada que dói? Não é doce, doce é doce. Doce é bombom, ele vai saber que a palmada vai doer, agora não vou lesioná-lo, mas eu vou explicar, você está fazendo isso porque você insistiu nisso. Por que na Bíblia diz que do verbo se fez a carne? Essa é Evangelho de João capítulo 1, está se falando da questão da encarnação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Logos divino, que é a palavra que gerou todo o universo, e ele encarnou para vir nos salvar. Então o Senhor falou tudo, a palavra que fez tudo. Só que para isso ele teve que morrer. E ele teve que sofrer muito para nos livrar dos nossos pecados. Mas a palmada não é a falta de argumento de palavras, não? Não é porque os pais não estão sabendo argumentar? Não, a argumentar. palmada ela não é a falta de argumento, ela deve ser associada com argumento. Mas para deixar bem claro que o ato dele foi sério e ele precisou de uma correção. Não saia daí, nós voltamos já. Hoje nós discutimos sobre a lei da palmada e para finalizar nosso debate, eu abro espaço agora para as considerações finais dos nossos convidados. Eu fico muito preocupado com essa lei. O Estado intervém na família, enquanto o Estado não consegue solucionar os problemas que ele já tem. Pai, mãe, preste bastante atenção. Se te coibirem de educar teu filho, eles não vão ressocializar se for necessário, porque eles não têm a capacidade de fazer isso. Os nossos centros de recuperação de jovens e adolescentes são verdadeiras academias do crime. Os presídios nem se falam. Então, se você não pode abrir mão do direito que você tem de educar seu filho. O Estado não pode intervir nesse assunto. O Estado não tem o direito de entrar na sua casa e dizer como ele vai criar seu filho. É claro que ninguém pode agredir a criança ao ponto de machucá-la. Causar lesões corporais, isso é sério. Mas preste bastante atenção. Se você não corrigir seu filho, alguém vai fazer depois. E talvez não vá corrigir, vá apenas espancá-lo. Acho que já foi bem explicado porque psicologicamente apanhar não faz bem. Os pais e as mães devem sim abraçar seus filhos com amor. É preciso corrigi-los sim. É preciso educá-los. Só que os pais também precisam ser educados. Se você acha que não está conseguindo, se você acha que está falhando, que lhe faltam recursos, procure ajuda. Né? Procure a escola do seu filho, procure centros comunitários que possam lhe ajudar a trabalhar melhor com seu filho. Aqui na Unifor, a gente tem um laboratório de pesquisa que chama Lábio, Novas Formas de Inscrição do Objeto, onde se pesquisa a violência, os diversos tipos de violência. Então, existem pesquisas com adolescentes infratores, com crianças que sofrem bullying, que sofrem assédio moral. E quem estiver interessado no assunto pode procurar a Unifor, procura o Lábio, que é prestado serviço à comunidade, sim, também. Nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação dos nossos convidados, a doutora e o pastor, muito obrigada. Agradeço também a participação da nossa plateia e a gente espera que você aí de casa possa definir qual o seu posicionamento em relação à lei da palmada a partir do nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.